Olá, meu querido, família eterna, família maravilhosa, família que realmente tem estudado a Bíblia e tem entendido que o sistema religioso tem realmente que cair por terra, porque não não adianta mais. O povo passou a aprender a estudar a Bíblia e com isso está se libertando cada vez mais do sistema religioso. Graças a Deus, você começou a entender a palavra e tem se libertado. Eu vou passar um vídeo para você, o nosso irmão aqui do canal, deste canal maravilhoso. Graças a Deus, este irmão é abençoado porque realmente o trabalho dele tem sido muito bom, muito ótimo. E o título que ele colocou aqui, obrigado meu irmão, o título é Desigrejados não serão salvos? Preste atenção nisso aqui. O que o sistema religioso está fazendo? Por que eles estão desesperados? É só esse vídeo que eu vou colocar para você entender, tá bom? Aqui quem está falando é o pastor Marco Feliciano, mas isso tudo é desespero. Ele fala umas coisas aqui que não tem nexo, totalmente contrário daquilo que a Bíblia diz. Preste atenção. Ó. Eu vou mostrar para vocês por que o desespero. E aqui vai um recado para os desigrejados que acreditam mesmo que vão para o céu. Essa turma mais nova que apareceu no Brasil. Como é que você vai para o céu se você não está ligado no corpo? Como é que você pode ir para o céu se você não participa do corpo e do sangue? Não fui eu quem disse, foi Jesus quem disse. Quem não participa do corpo e do sangue não tem vida em si mesmo. E quem não tem vida está morto. E o meu Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, para você que está aí segurando na onda dessas outras pessoas que não vão à igreja de jeito nenhum porque são crentes mornos, frios, que se escandalizaram porque não tiveram a sua fé fixada em Cristo, pararam para olhar os homens. Deixa eu te falar de novo, volte para o santuário. Vale até uma pergunta: alguém já viu andando pelas ruas aí da sua cidade uma perna sozinha? Você já viu uma perna saindo andando sozinha, sim ou não? Já viu uma mão andando sozinha? Só da família Adams, né, que tem lá um filme. Você já viu uma orelha andando sozinha, um nariz andando sozinho? Alguém já viu? Já viu um coração andando sozinho? Não, né? Mas você já viu um corpo sem uma perna andando pela rua? Você já viu um corpo sem uma mão andando pela rua? Já viu um corpo sem uma orelha? Então aqui está explicado. Não existe vida fora do corpo. Membro que não está no corpo está morto. E precisa ressuscitar. Qual o problema de Marco Feliciano aqui? Que ele diz aqui que o corpo de Cristo é denominação. Ele diz aqui que o corpo de Cristo é uma instituição religiosa. Ele não explica nessa pregação que o corpo de Cristo era a formação da igreja, era pessoas. Aqui ele está dizendo que quem não está ligado no corpo, que para ele é uma instituição religiosa, não pode ter salvação. Agora você vê um cara que diz que é pastor, é líder religioso, o cara é político, o cara deveria ter um conhecimento muito bom da palavra, no entanto, ele joga essa mensagem aqui como se fosse verdade. Aqui, sabe quem que ele engana? As pessoas que não gostam de Bíblia. As pessoas que não gostam de Bíblia, ele engana muito fácil. Então o problema deles é que eles gostam de enganar as pessoas que não têm conhecimento bíblico, tá bom? Olha só. Vamos responder aí o pastor Marcos Feliciano. Primeiro, gente, por que... Agora veja o que o nosso irmão aqui, o dono do canal, ele fala, e é uma verdade. Escuta bem o que ele fala, aqui ó, nas suas palavras. ele está desesperado? Porque os desigrejados já são em torno de 45 milhões, segundo as pesquisas do IBGE de 2010. Agora teria que ter, acredito que teve em 2022, porém devido a C19, houve um atraso nas pesquisas. Mas o movimento dos desigrejados já chegam a 45 milhões de pessoas, ou seja, 30% da população brasileira. O que são os desigrejados? Os desigrejados são aqueles que são cristãos, se identificam como cristão, porém não frequentam religião nenhuma. Mas você diz, você é cristão? Ele diz, eu sou. Frequenta alguma religião? Não. Então ele está criticando essa galera que é cristão,
mas que não quer frequentar um sistema, uma instituição religiosa. Outro fato é que não existe palavra desigrejado. Isso aí foi criado pelos religiosos para denegrir as pessoas. Porque a palavra desigrejado não existe. Não tem como você desigrejar alguém que já está enxertado em Cristo. Uma vez que você está enxertado em Cristo, já era. Não tem como você desenxertar alguém que está enxertado em Cristo. Então essa palavra não se deve usar, mas eles usam é um xingamento cristão. É um xingamento cristão para vocês entenderem. Outro fato é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso quem disse foi o diácono Estevão, viu, o pastor Marcos Feliciano? Isso vai estar em Atos, capítulo 17, versículo 24 ao 31, onde Estevão diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então essa tua instituição religiosa, Deus não habita, ok? Deus não habita, Deus habita em templos vivos. Paulo diz que nós somos cartas lidas, ou seja, igrejas orgânicas, igrejas que andam pela rua, igrejas orgânicas. Ele diz que os desigrejados não vão para o céu. Olha só, gente, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, que a salvação é pela graça por meio da fé. Isso é dom de Deus. Não é por meio de obras para que o homem não se glorie. O que isso significa? Que tem pessoas que dizem: eu vou para a igreja, eu frequento o templo, eu sou religioso, estou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo dentro da igreja e serei salvo. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé. É dom de Deus. É algo imerecido, para que ninguém se glorie e bate no peito: eu sou salvo. Então o que o pastor está falando aí é desespero, porque eles estão perdendo muitos membros. Aí ele diz assim, que quem não participa do corpo e do sangue não tem vida em Cristo. Aí quando ele fala que tem que participar do corpo, ele está se dizendo que é a ceia. Porém, Jesus não mandou fazer ritual de santa ceia. Quando Jesus diz fazer isso em memória de mim, ele está dizendo fazer isso. Por quê? Porque ele pegou o pão e ele pegou o sangue. Ele diz fazer isso. Ele pegou o pão, ele pegou o vinho. Fazer isso. Alimento, reparta alimento com o seu próximo. Mas os evangélicos cristãos fizeram um misticismo, criaram um ritual, uma mística, então fazer isso, reparta alimento com o seu próximo, assim como eu estou repartindo com vocês. Jesus não falou para você fazer isso como um ritual, fazer isso, pão, sangue, levanta o cálice e bebe. Não, Jesus estava na Páscoa. O primeiro erro básico é que Jesus estava comemorando a Páscoa dos judeus e não Santa Ceia. Já começa errado aí. Então ele estava dividindo o alimento com seus discípulos. Ele diz: todas as vezes que comerdes em memória de mim, fazer isto o que? Reparta o pão. Por isso que ele repartiu para todos, até para Pedro, que vai negar ele. Aí ele diz que as pessoas que se afastaram porque se escandalizaram e não tiveram fé suficiente, que olharam para as pessoas. Não, pastor. As pessoas que não querem mais congregar em igrejas, em instituição religiosa, é porque descobriram que isso é um sistema piramidal, que quanto mais gente, quanto mais oferta, quanto mais campanha, quanto mais voto, quem está no topo da pirâmide vai subindo. Observe que quem está no topo é Edir Macedo, o Wellington Bezerra, Samuel Ferreira, vários homens estão aqui, ó, os líderes das religiões estão tudo aqui no topo. Então, quanto mais gente entrando nessa pirâmide, mais dinheiro entra e mais eles vão para o topo. Então, as pessoas, percebendo isso, não querem alimentar essa pirâmide e saíram do sistema religioso. Preferiram ser cristão fora do sistema religioso. Eles não estão patrocinando esse sistema de vocês. Então, isso, gente, é um desespero. Aí ele diz assim: volte para o santuário. Como assim volte para o santuário se Deus habita em mim, pastor? A Bíblia vai dizer, irmãos, em João, capítulo 4, versículo 6 ao 24, que Jesus estava num diálogo com a mulher samaritana. E a mulher samaritana vai perguntar: mestre, aonde é o local da adoração? É no Monte Gerizim?
Jerusalém, Jesus disse nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Ela queria saber se era no local físico. Jesus disse não é no local físico. É onde tiver pessoas em espírito e em verdade. Então essa conversa de volte para o santuário é desespero para ter receita, para ter dízimo, para ter oferta, para ter campanha, para o topo ir mais para cima, para juntar pessoas dentro da pirâmide. Então não importa o local. Não importa se é na sua casa, não importa se é na praia. O próprio Jesus fazia cultos na beira da praia. Não importa se é na montanha. O que importa é estar em espírito e em verdade. Outra questão que ele diz a respeito da perna, da mão, da orelha, do nariz, do coração, do corpo sem perna. Meu Deus, isso aí é argumento muito fraquíssimo. Agora eu pergunto para vocês, seja sincero. Na picadinha do mosquito, na C19, que as igrejas fecharam, você virou desigrejado? Então, manda esse vídeo para o pastor Marcos Feliciano e eu quero perguntar para ele, pastor Marcos Feliciano, na C19, você virou um desigrejado? Os pastores viraram desigrejados? Essa pergunta eu fiz para um pastor lá, ele ficou sem graça. Paulo, quando estava preso na prisão, ele virou desigrejado? Porque Paulo foi preso lá em Atos, capítulo 21, Paulo foi preso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Paulo estava preso também quando ele diga traga os rolos, tanto em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, como em Atos capítulo 21. Então, Paulo, quando estava fora de circulação, ele virou desigrejado. Olha só, gente, quando a sua igreja fecha, sua igreja tem 2 horas e 30 minutos de culto, quando ela fecha, você não é mais crente? Você é desigrejado? Ou os membros da sua igreja vão ficar 24 horas com você? Porque ele diz que um corpo sem perna não é nada. Então, peraí, essa perna tem que os irmãos da igreja têm que estar 24 horas na sua igreja? Em outras palavras, ele está dizendo assim, a igreja é o caminho, a verdade e a vida. Porém, Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse que é a assembleia, que é a congregação, que é o testemunho de Jeová, que é o adventismo. Jesus não fala que a placa é o caminho, a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Marcos Feliciano, ele errou quando ele disse que os desigrejados não serão salvos. Bom, gente, comenta, curta e compartilha. Então, meu querido, você está vendo aí? Eu te pergunto uma coisa. O que leva esses homens que dizem que têm conhecimento bíblico, os caras dizem que são formados nisso e naquilo. Tem uns que até se gloriam de ser PhD nisso, PhD naquilo. Aí eu te pergunto, onde que está a sinceridade desses homens? O que o irmão fala aqui é uma verdade. Existem aqueles patrocinadores do sistema. Os patrocinadores do sistema é aquelas pessoas que, com medo do seu líder, com medo da sua conversão, com medo do seu ministério, eles vão lá, depositam dinheiro na conta do pastor, na conta selhada da instituição e dizem que estão fazendo a vontade de Deus. Na verdade, estão patrocinando o engano, estão incentivando o engano, porque enquanto muitos pastores vão ficando milionários, ricos, super ricos, muitas pessoas estão sacrificando a sua vida, sacrificando a sua família, ajudante de pedreiro, pintor, mecânico, não é? O pedreiro. Existe tantas pessoas que ganham o seu salário ali, não aguenta nem a sustentar a sua família direito, mas o dinheiro do pastor não pode faltar. Meu querido, tira da sua cabeça que isso não é dinheiro de Deus, não. Deus não precisa do seu dinheiro. É claro que você vai contra-argumentar e falar assim, não, mas eu preciso sustentar a obra. Que obra, meu querido? Qual obra? Você fala, a obra de Deus? Você não está sustentando a obra de Deus, querido. Você está sustentando a obra do pastor. Você está sustentando o pastor. Você está sustentando o império do pastor. Você sabe o que é a obra de Deus? Eu vou ver se eu acho aqui. Olha, segundo a Bíblia, olha aqui o que é a obra de Deus. Presta atenção nisso aqui. Eu vou ver se eu acho. Tá? Mateus, me parece que é Mateus.
Deixa eu ver aqui. A obra de Deus é uma coisa muito interessante. Aqui, ó, achei. Capítulo 6 de João, o versículo 28 e o 29. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Essa pergunta foi feita a Jesus. Olha o que Jesus respondeu. A obra de Deus é esta. : crer naquele que ele enviou. Aí você diz que levar dinheiro para o seu pastor é fazer a obra de Deus? Aí você diz que dizimar em dinheiro é fazer a obra de Deus? A maior obra de Deus é você acreditar nos feitos dele. A maior obra de Deus é você acreditar no Criador, que é quem enviou o Filho, que na verdade o Filho era o próprio Criador. Colossenses, né? No capítulo 1. Filipenses, melhor, no capítulo 1, você vai encontrar isso. Colossenses também, no capítulo 1, você vai encontrar isso. Então, querido, para com isso. Esse vídeo aqui mostra o desespero do sistema. A obra de Deus é você acreditar no Criador. E outra coisa, ser filho de Deus nada tem a ver com religião ou com denominação. Eu espero que você acredite naquilo que está escrito na Bíblia. Ele diz, o pastor Marco Feliciano, que quem não frequenta uma religião ou denominação não é corpo de Cristo, está fora do corpo. Quem disse isso? O que o irmão fala é verdade. Então quer dizer que o caminho para o céu não foi Jesus? O caminho para o céu é a denominação, é a religião? E quem disse que para você estar ligado no Criador, você precisa estar ligado ou ser membro de uma religião? Ah, se fosse assim, querido. Se fosse assim, Jesus teria fundado uma, os apóstolos teriam fundado uma e o próprio Criador teria fundado uma. Saia desse engano, dessa masmorra. Que Deus possa te abençoar, tá? E que você consiga estudar a Bíblia e entender, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Toda vez que você deixa o seu like, você está ajudando o canal a crescer. Você está ajudando a mais pessoas ver os vídeos. E também, a forma que você tem para ajudar o canal do Alberto Lírio está na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe e estamos juntos e vamos continuar manifestando as nossas indignações contra o sistema religioso. Tchau, Deus abençoe.